Boa tarde. Este é o vídeo complementar do nosso trabalho de teoria dos grafos, que fala sobre coloração de arestas e de vértices de grafos. Teoremas em coloração de grafos, um estudo abrangente. Nossa equipe é composta por Igor Prado, João Soares, Lucas Borges e Luísa Coelho. Primeiro nós vamos começar com uma visão geral, porque a gente já viu alguns conceitos de coloração de grafos na sala de aula, e a gente já sabe algumas propriedades de como que a coloração de vértices ou de arestas funciona. A gente sabe, por exemplo, que tem alguns usos na vida real, tipo, aplicações práticas. Por exemplo, quando a gente está tentando usar várias antenas que, ao estarem a uma distância suficiente uma das outras, a gente tem que regular a frequências diferentes para que não haja interferência. Só que na vida real, a gente não vai ter todas as antenas com todas as capacidades com as mesmas capacidades umas das outras. Algumas vão ser modelos mais velhos, outras vão ser modelos mais novos. Consequentemente, não vai dar para a gente conseguir formar todos os tipos de frequências para cada uma. Esse é um exemplo de onde lista coloração seria útil, porque de todas as cores que a gente tem, só algumas antenas podem usar todas, ou tipo, por exemplo, algumas antenas podem usar só poucas delas. Outro tipo de uso é no grafo de execução de programa, que a gente sabe que a gente quer saber quantos registros que a gente pode usar no mínimo, só que nem sempre uma variável vai ter o mesmo tipo da outra. Algumas vão ser booleanas, algumas vão ser strings, e consequentemente um registro tem tamanho maior e menor do que o outro para poder acomodar esse tipo de variável. E por isso a lista coloração, nesse caso de vértices, vai ser muito útil para a gente. A gente também pode observar, não só em tipo de lista coloração, como outro conceito que a gente não viu em sala de aula. A gente conhece como funciona a coloração de vértices. A gente pode ver aqui que o número cromático desse gráfico que a gente mostrou é 3, porque a gente pode colorir aqui. O índice cromático daqui para colorir arestas aqui também é 3, mas se a gente quiser colorir tanto as arestas quanto os vértices, a gente não vai poder usar só 3 cores, porque essas duas aqui estão esses dois azuis estão um do lado do outro e a gente não pode usar, assim como esses dois verdes. Então vamos ter que usar mais duas cores para a gente poder usar uma coloração total, que a gente chama, e nota por key T ou key duas linhas. A gente usa key T, a anotação no nosso trabalho, que nesse grafo aqui vai ser 5. Como que esse número vai crescer de acordo com o crescimento dos grafos, conforme a gente vai usando grafos maiores? É o que a gente vai ver mais a fundo no nosso trabalho, não só aqui revisando aqui no vídeo, como também no texto. Então, vou falar aqui agora um pouco sobre o teorema de Brooks. A gente tem esse limite superior aqui para o número cromático de um grafo G, que a gente provou em sala que a gente tem como obter uma coloração própria desse tamanho usando um algoritmo guloso. E o que o teorema de Brooks traz para a gente é o seguinte: isso só é igual a isso se G é completo ou então G é um ciclo ímpar. Na verdade, é um pouco mais rigoroso que isso, tem aqui os casos na tela. Se isso aqui não acontece, então na verdade isso aqui é estritamente menor. Para provar isso, ele primeiro prova dois lemas. O primeiro diz o seguinte: se um grafo G é 2 conexo e possui n maior ou igual a 3, então existem dois vértices com vizinho em comum que, se eu remover, o grafo continua conexo. E ele usa esse primeiro lema para poder provar um segundo lema que diz que se um grafo é 2 conexo e n maior ou igual a 3, então existe uma enumeração dos vértices que respeita as seguintes propriedades: os primeiros dois vértices são adjacentes ao último vértice. Não existem dois vértices consecutivos na enumeração que sejam adjacentes. E se eu pego qualquer vértice entre esses três da ponta, então o número de vértices anteriores a ele, aos quais ele é adjacente, é menor que o grau máximo de G. Se para analisar um pouquinho, você vai ver que se a gente aplica esse algoritmo guloso que a gente viu lá para o limite superior do número cromático sobre essa numeração, nessa ordem, a gente vai conseguir colorir isso aqui com grau máximo de G cores.
E ele também mostra que se existisse algum contraexemplo para o teorema dele, então esse contraexemplo é um grafo 2 conexo e por isso a gente conseguiria colorir ele com um grau de máximo de G cores, então a gente teria uma contradição. Então, eu vou falar aqui agora um pouco sobre o teorema de Wisen. A gente tem esse limitante inferior aqui, trivial, para o índice cromático de um grafo G, e o teorema de Wisen dá pra gente um limitante superior. A gente prova isso aqui através de indução, o caso base é bem simples, e o caso indutivo, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer a indução sobre o número de arestas, ele tira uma aresta do grafo, aplica a hipótese de indução, a gente consegue colorir o resto com o grau máximo de G mais 1 cores, e então a gente vai pegar essa aresta que a gente tirou, escolher um vértice para poder ser o X, e a gente vai montar uma lista de vértices e de cores. A gente começa a lista de vértices com o outro vértice que está ligado a essa que a gente tirou, e a gente vai escolher uma cor livre desse vértice, a lista de cores. Então a gente vai pegar a aresta ligada a X que tem essa cor, vai pegar o vértice da conta, ali no caso é 5, e aí a gente vai escolher uma cor livre em 5, vai pegar a aresta ligada a X que tem essa cor, pega ali o vértice da ponta, 4, e aí então, cor livre em 4, aresta com essa cor, pega o vértice da ponta, bota ali no vértice, pega uma cor livre, e a gente vai ter que parar uma hora, porque ou a gente vai escolher uma cor que já está escolhida, e a gente tem que parar por aqui, ou então a gente vai escolher uma cor que não tem nenhuma aresta ligada a X com essa cor. E aí o teorema de Wisen vai dar pra gente uma série de casos baseados nessa lista nessas duas listas que a gente montou, e vai nos dar uma forma de colorir esse grafo G. Esse limitante é muito interessante porque ele restringe o índice cromático de G a apenas esses dois valores, o que nos dá apenas duas classes, né, classe 1 e classe 2, para classificar os grafos baseado no seu índice cromático. Meu nome é Igor e eu vou falar um pouco mais sobre uma generalização da coloração de vértices e coloração de arestas, em que se adicionam restrições, chamada lista coloração. Dado uma família L de subconjuntos indexada pelos vértices de V, certo? Uma L coloração é uma coloração normal dos vértices, digamos C, tal que para todo vértice a cor daquele vértice pertence à lista de cores permitidas para aquele vértice. E analogamente, uma lista aresta, uma L aresta coloração, é uma coloração C das arestas, tal que a cor daquela aresta pertence à lista de cores permitidas para aquela aresta. E aí, novamente, vale os mesmos conceitos de lista, de coloração própria, né? Lista coloração própria e lista aresta coloração própria. Que é as cores de dois vértices que formam a extremidade de uma aresta são distintos, né? E se duas arestas têm, no caso de aresta coloração, se duas arestas têm interseção, então as cores dessas arestas são distintas. O principal teorema que apresentamos em nosso trabalho é o teorema de Gavin, que diz que se G é bipartido, então o que nós chamamos de índice lista cromático, CH' de G, é maior ou igual a que' de G, o índice cromático. Esse índice lista cromático e o número lista cromático também são generalizações do número e do índice cromáticos. O índice lista cromático, CH de G, é o menor K, tal que, para toda a família L de listas de cores permitidas para vértices, indexada pelos vértices, se o tamanho da menor lista de cores é maior ou igual a K, ou seja, todas as listas são suficientemente grandes, então existe uma L coloração. E o conceito do índice lista cromático ele é completamente análogo, porém para colorações de arestas.
Para provar esse teorema de Gavin, nós também utilizamos no nosso trabalho o teorema de Gale-Shapley, também conhecido como teorema do casamento estável, né? O teorema do emparelhamento estável. O que é o emparelhamento estável? O emparelhamento M ele é um estável em relação ao conjunto de preferências μ, que são uma família de funções indexada pelos vértices, em que μ de V é uma função da vizinhança de V em um conjunto totalmente ordenado, né, digamos os números naturais. Esse emparelhamento M ele é estável em relação a essa família de preferências μ, que basicamente diz o quanto cada vértice prefere um outro vértice, né? Se para toda aresta UV fora do emparelhamento, ou U está conectado no emparelhamento a um vértice de preferência maior, ou V está conectado no emparelhamento a um vértice de preferência maior. Do contrário, se ambos estivessem conectados no emparelhamento, não estivessem emparelhados ou conectados a um vértice de preferência menor, o que poderia ocorrer é uma troca, em que, como o V está fora do emparelhamento, né, essas duas arestas são eliminadas e o V se ligam, sem prejudicar em nenhum momento as preferências. E isso simboliza uma espécie de instabilidade no emparelhamento. A qualquer momento, arestas podem se desfazer para melhorar a preferência de todos os vértices envolvidos. Esse conceito ele é bastante utilizado na demonstração, porque a demonstração ela utiliza um conceito que é um S de F, o V, para um dado conjunto de preferências μ, que basicamente é a quantidade de arestas de F, né? Melhores que a aresta UV. Ou seja, a quantidade de arestas UW tal que a preferência de W é maior que a preferência de V, né? A perspectiva de U, mais a quantidade de arestas do tipo VW em F, tal que a preferência de V por W é maior que a preferência de V por U. Esse conceito ele é bastante utilizado na demonstração e ele tem completa relação com o teorema dos emparelhamentos estáveis. No final da demonstração, é construída uma família de preferências, que é aplicada em um lema para mostrar o resultado de que o índice lista cromático é igual ao índice cromático para G bipartido. Muito obrigado. Agora vamos falar sobre coloração total. A coloração total de um grafo consiste na atribuição de cores aos seus vértices e arestas, sem que elementos adjacentes ou incidentes tenham a mesma cor. As arestas incidentes de um vértice serão denominadas nabla desse vértice. Por exemplo, as arestas incidentes AA são Z e X. Além disso, o número cromático total de um grafo G será denominado QT de G. Agora vamos apresentar dois limitantes superiores para o número cromático total. O primeiro utiliza muito o teorema de Weysen. A prova é feita utilizando métodos probabilísticos. Primeiro, fixamos uma delta mais uma coloração das arestas que existe pelo teorema de Weysen, e utilizamos essas delta mais uma cores nos vértices, o que é possível pelo método da coloração gulosa. Caso alguma aresta tenha a mesma cor que um dos seus vértices adjacentes, ela será dita como inconveniente. Para provar o teorema, primeiro mostramos que o subgrafo formado pelas arestas inconvenientes, ou subgrafo de rejeição, tem grau máximo teto de log de n mais 1. Assim, utilizando o teorema de Weysen novamente, podemos colorir o grafo de rejeição com L mais uma novas cores. E, portanto, pelo mesmo teorema, G pode ser colorido com delta mais L mais uma cores, ou delta mais teto de log de n mais 3. Vamos agora para o segundo limitante. Aqui, começamos particionando os vértices do grafo em K classes de V1 a Vk, onde K é o teto de delta elevado a 1/3. Cada vértice é colocado em uma classe V, de modo que ele tenha no máximo L-1 vizinhos em cada classe, onde L
é dado por essa expressão. O objetivo é garantir que cada classe respeita determinadas condições, o que é provado a partir do limite de Chernoff e do lema local. Os vértices em cada classe são coloridos com L cores pelo teorema de Weisen. Por isso, temos uma KL coloração para os vértices. Além disso, da construção das classes V, teremos que existem no máximo chão de delta elevado a 3/4 menos 1 arestas inconvenientes para cada vértice. Logo, assim como no teorema anterior, temos que o grafo pode ser totalmente colorido com KL mais delta elevado a 3/4 menos 1 mais 1 cores, ou delta mais 2 delta elevado a 3/4.